Boa noite a todos. Então sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso Livre Mercado e Objetivismo, promovido pelo Objetivismo Brasil em parceria com a Atlas Network. Hoje nós temos a segunda aula do módulo de ética, no qual nós vamos tratar as virtudes burguesas, né, registrando dois autores em especial, Adam Smith e Deirdre McCloskey. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco da ideia de capitalismo virtuoso. Então, passo a palavra para o prof. Felipe. Beleza, gente, tudo bem? Eu peço desculpa pelo atraso, eu geralmente tenho esse péssimo costume, eu cresci no Rio de Janeiro, né? Então, isso aí é questão de criação mesmo. Vocês vão ver que a comunidade, para os nossos autores que a gente vai ver hoje, a comunidade na qual que você faz parte importa e importa bastante. Claro que antes da gente começar com a aula 2, eu queria só encerrar um pouquinho da aula um que ficou restante, né? A gente vai finalizar um pouquinho do Robert Nozick. Já que a gente vai começar com isso, eu só queria relembrar um pouco do que a gente viu na aula um, contextualizar o que a gente viu na aula 2 e aí a gente começa, beleza? Só uma lembrança, né, para a gente estar estudando justamente os fundamentos da moralidade para crenças e filosofias de livre mercado, que vai incluir, na nossa última aula, os fundamentos da liberdade para o objetivismo, né? Dito isso, a gente viu na primeira aula qual que é o que está em jogo, né? Quando a gente fala desses fundamentos morais da liberdade. E mais ainda, a gente se adentrou num dos maiores pensadores pró-liberdade da história, que foi Locke, como que ele baseia seus argumentos políticos normativos dentro da moralidade. E a gente começou a abordar dois herdeiros do Locke, né? Que foram o Rothbard, que a gente viu completamente, e depois o Nozick, que a gente começou a ver e a gente acabou no dever de casa, que era para vocês que assistiram a aula poderem, para vocês pesquisarem o que era o que a gente chama de equilíbrio reflexivo. Então, alguém fez o dever de casa? Alguém gostaria de começar a nossa aula hoje conversando um pouquinho sobre o que é equilíbrio reflexivo? Quem fez o dever de casa? Olha, eu pesquisei agora. Eu pesquisei agora. Mas eu não tinha conhecimento dessa. É um tema do próprio John Rawls, um termo, né, do próprio John Rawls, mas eu não tinha, não sabia o que que significava. Isso mesmo. E lembrando, né, a gente começou a falar sobre o Nozick, como que ele apropria da noção do estado de natureza, né? E ele vai empregar o método do estado de natureza, mas somente enquanto método, né? Não enquanto É, fato, né? O estado de natureza para o Nozick não necessariamente precisa existir para a noção do estado de natureza ter força normativa, né? Aquela ideia que ele vai projetar uma maneira, um mundo ideal, e se a gente encontrar por meio de algum jeito qual que seria o mundo ideal, isso já é o suficiente para a gente estabelecer o que deveria ser, né? Então, basicamente, é isso que a gente conversou um pouquinho, né? E o jeito que ele vai estabelecer esse mundo ideal, né? O raciocínio que ele vai usar é a noção do equilíbrio normativo, do equilíbrio reflexivo. Beleza? Então eu vou só. Professor, eu pesquisei algumas coisas e falou sobre direitos naturais, autopropriedade, agressão, princípios éticos negativos, lei e justiça sem Estado. É alguma coisa relacionada a isso? Sim, tudo isso faz parte, tá? Mas todos esses elementos aí vamos dizer assim, é como o Nose que vai colorir essa estrutura que ele está montando. Então, esses termos que o Nose que você empregou aí agora, direitos negativos, autopropriedade, tudo isso vai colorir a estrutura do que a gente chama de equilíbrio reflexivo. Aí eu vou tentar explicar para vocês hoje qual que é esse método e por que eu acho que é importante vocês entenderem esse método antes da gente chegar nessas coisas mais complexas. Porque uma vez que vocês entendem como que o Nozick vai
vai elaborar, vai interrelacionar diversos conceitos, vocês começam a entender mais ou menos de onde eles vêm, né? De onde ele está tirando a ideia de autopropriedade. Porque não vai ser de Deus, né? Lembra, o Locke vai tirar a ideia de autopropriedade de Deus. O Rothbard de uma visão da natureza. De onde que o Nozick vai chegar nisso? E é a partir desse método. Você levantou a mão, Matheus? Você está mutado. Eu digo nesse sentido das intuições morais, pelo que eu vi aqui, não sei se está correto, mas seria a busca de uma coerência, né, entre essas intuições morais concretas. Isso me lembra muito do Adam Smith e os princípios morais gerais. Então, seria a capacidade mais ou menos de tu, tu, se alinhar o que tu pensa da moralidade com o que é aceito de modo geral. E eu acho que isso também tem um pouco na psicologia, né? Aquela capacidade de autorregulação, não foge muito disso, né? Exato. É justamente o que acontece. Vamos dizer assim, modernamente, contemporaneamente, a gente sempre vai dividir a nossa teoria moral em três níveis, tá? Que é o nível da nossa intuição, ou seja, lembra, eu gosto sempre de usar esse exemplo. A gente vê uma pessoa dando um soco na criança. Qual que é a nossa reação imediata? Cara, que coisa absurda, né? Pode até ser o pai dela, tá dando uma cotovelada na criança, você fica assim, caraca, o que está acontecendo, né? Então isso é a nossa intuição, é aquela coisa, tem uma situação concreta, qual que é a nossa reação imediata em relação a isso? Isso é intuição. Aí, um passo para cima, a gente vai ter uma tentativa de reduzir essa intuição num princípio formal, num jeito de falar ela de maneira mais explícita, né? Assim, uma coisa é o sentimento, é aquela sensação que você sente naquele momento. A outra coisa é quando a gente tenta expressar essa, essa, esse sentimento básico em uma coisa que é universal ou mais abstrata. Então, assim, é errado dar cotoveladas em crianças. Já é um princípio de meio termo. Então, você já não é mais aquela criança naquele momento para aquela pessoa. Começa a ser um pouquinho mais abstrato. E aí a gente vai construir a partir de vários princípios. Então, por exemplo, não pode dar joelhada também, não pode dar cabeçada em criança, né? A gente vai construindo várias, elaborando várias situações, que a gente vai chegando em vários desses princípios mais abstratos, e a gente vai, então, elaborar uma hipótese do porquê, né? O que está por trás do porquê que a gente não pode dar cotovelada em criança, né? É mais ou menos isso. Então, são três níveis. Primeiro, é a parte intuitiva. Isso todo mundo tem o tempo todo. Aí depois a gente vai ter os princípios de meio de nível, né? Que tá mid-level principles, mas é de meio nível, meio princípio. Não pode dar cotovelada de criança. E depois a gente vai ter uma teoria, tipo assim, uma boa teoria do porquê não pode dar cotovelada em criança seria que não, Deus conferiu à criança uma dignidade inata que impede as pessoas de darem cotovelada nelas. Então, assim, então, isso é um exemplo, estou tentando dar um exemplo. Mas eu vou dar um outro exemplo que eu acho que é mais legal. Aqui em casa, eu, Felipe, eu tenho um cachorro, dois gatos, beleza? E tem uma regra aqui em casa, que é, meu cachorro passeia todo dia, né? Ou pelo menos eu tento passear com ele todo dia. Então ele tá sempre cheio de sujeira. Então tem uma regra. O cachorro não pode subir na cama nem no sofá. Beleza? Essa é uma regra. Então quando eu vejo o meu cachorro no sofá, o que que eu faço? Eu intuitivamente falo, sai, né? Só que eu também tenho dois gatos. E aí, do nada eu vejo um gatinho assim. Beleza? Então, antes, o meu princípio era: animais não podem subir no sofá. Só que agora, olha, tem um gato no sofá, velho. Você vai tirar. Alguém intuitivamente tiraria esse gato? Não, ninguém intuitivamente. Léo, pode levantar. Você intuitivamente tiraria esse gato, velho? Na moral, tá vendo? Temos um psicopata. Tô brincando. Mas eu sei. Mas a gente tem um princípio: animais não podem subir no sofá. Só que, galera, gato sobe em tudo, velho. Gato sobe em tudo. Não tem como você impedir o gato de subir em certas coisas. Não tem como. Se vocês tentarem, boa sorte.
mas não tem como. Como um pai de gato, eu sei disso, não dá. Então, beleza. O cachorro você pode ensinar ele a não subir no sofá, mas o gato não. Então, assim, aí você vai construir uma regra nova. Então, assim, antes a regra, animais não podem subir no sofá. Agora não. Certos animais podem subir no sofá, e às vezes você pode até pegar você tem um cachorro grande, você fala assim, animais grandes não podem subir no sofá. Então, o gato que é menor pode subir no sofá porque ele não é grande. Então, você vai lá construir um corte nos animais que são grandes, eles não podem subir, e os animais que são pequenos, eles podem subir. Beleza? Então, vamos falar, a gente construiu essa regra. Aí, vamos dizer que aparece um rato na sua casa, e ele sobe no sofá. A regra que você construiu antes não explica a completa aversão que você tem quando você vê um rato no seu sofá, né? Não, não é porque ele é grande ou pequeno que ele não pode subir ou pode subir no sofá. Porque o rato, que é um animal pequeno, subiu no sofá e te deu aquela intuição de tira esse rato do sofá agora. Então, o que que a gente percebe? Que não é o tamanho que vai definir o que pode ou não subir no sofá. Então, é uma outra coisa. Pode ser, por exemplo, a limpeza. Ah, o rato é sujo, o cachorro é sujo, então nem o cachorro nem o rato podem subir no sofá. O gato não é sujo, então ele pode subir no sofá. Então, assim, a ideia é sempre você estar fazendo esses processos. Toda vez que você está querendo chegar no princípio, no princípio último, você vai fazer isso. Você vai testar vários cenários específicos e ver como que a sua intuição reage. Então, por exemplo, quando vê o cachorro no sofá, não, problema, não pode. Quando você vê o gato no sofá, não pode. Quando você vê o rato, não pode também. E aí a gente vai tentar, por esse processo de distintos cenários que a gente vai construindo, descobrir onde que a linha tá. Onde que está o princípio por trás dessa intuição? Como que a gente consegue explicar essas nossas intuições? Então, para o Nozick, até a gente chegar num nível de cenários, de vários cenários suficiente para a gente ter uma teoria geral do não subir no sofá. Entendeu? Qual seria a teoria geral do não subir no sofá? Alguém quer arriscar? Porque eu não tenho ideia. Mas sim, mas a ideia no final é a gente vai pegar um cenário, aí pode ser o cenário do bicho subir no sofá, ou podem ser cenários mais importantes. Por exemplo, uma pessoa vai lá e rouba o pão de outra pessoa, rouba o pão do padeiro. Ah, ele pode fazer isso ou não pode? Ah, se ele estiver passando fome, ele pode. Se ele não tiver, qual que são as nossas intuições? Como que a gente responde a esses questionamentos particulares? E como diferentes pessoas respondem? E como que eles explicam as próprias respostas? E a nossa teoria vai ter que comportar todas as intuições, vai ter que comportar todas as respostas, vai ter que comportar todas as teorias e fazer elas entrarem em conflito. Entendeu? Então, assim, o equilíbrio reflexivo, e às vezes o que pode acontecer? Eu vou lá e construo uma puta teoria, construir a teoria última sobre aquela coisa. Só que aí aparece alguém que tem uma intuição distinta e uma explicação ótima para a própria intuição. Então agora, a minha teoria lá de cima, ou seja, aqui, ó, vou voltar lá para o início. A minha teoria lá de cima, ela vai sofrer uma pressão das minhas intuições. Então eu vou ter que alterar a minha teoria, porque uma nova intuição apareceu ou foi argumentada. E esse é o método que, como o Matheus falou muito bem, quem inventou foi o John Rawls, mas o Nozick vai utilizar dentro de uma noção de estado de natureza para chegar num conceito de sociedade pró-liberdade. Então ele vai estar sempre assimilando, tentando sintetizar e construir um nível coerente de intuições, princípios médios e teorias explicativas. E não é, ou seja, se você não é que você precisa ter a melhor teoria, ou as melhores intuições, ou os melhores princípios médios. Não, você precisa ter as melhores intuições, os melhores princípios médios, a melhor teoria e que eles não entrem em conflito. Então, a ideia é justamente que é um jeito muito empírico,
específico de fazer uma pergunta. E aqui eu queria, assim, o Nozick, ele vai aplicar isso a tudo, tá? Tudo no livro dele. Todos os, todo o livro, o Anarquia, Utopia e Sociedade lá do, do Nozick, é sobre isso, tá? É sobre a tentativa dele de passar pelas questões principais da filosofia política e justamente descobrir quais são as nossas intuições básicas. Como que elas são coerentes o suficientes para formar princípios médios, para depois gerar uma teoria, beleza? Então esse é o método. Esse é o método do Nozick. A partir desse método é que a gente consegue descobrir o que é ideal metodologicamente para um estado de natureza. Vocês conseguem ver como que é diferente do Rothbard que a gente viu? Que ele já tem um outro jeito, aquela ideia da lei natural, de causa e efeito, é completamente distinto dessa maneira do Nozick. E essa maneira do Nozick, ela é muito sensível ao que a gente chama de experimentos mentais, né? Tanto é que, por exemplo, um dos maiores experimentos mentais da filosofia moderna é desenvolvido pelo Nozick nesse livro, tá? Mas eu queria. Então, assim, só para vocês entenderem, então, o que é certo e errado para o Nozick? O certo é justamente aquilo que conforma a um uso estudado da faculdade racional junto às intuições. Então, assim, se as nossas intuições puxam para um lado e a nossa faculdade racional está puxando para o outro, a gente ainda não descobriu o que é certo. A gente precisa justamente construir uma coerência entre o que o Matheus falou mais cedo, entre os nossos princípios, a nossa teoria e as nossas intuições. Elas são três pontos diferentes da mesma explicação do que é certo. Beleza? E aí, o que é interessante é que depois de um certo tempo de aplicação nessas coisas, o Nozick, pelo menos, acredita, o Rawls acredita, a maioria dos filósofos acredita que usam esse método, que a gente encontra o que a gente chama de pontos fixos. O que é um ponto fixo? É quando você encontra uma verdade tão fundamental, tão arraigada nas nossas intuições, nas teorias mais básicas explicativas e nos melhores princípios que a gente desenvolveu, que novas intuições, não, mesmo quando entram em discordância, elas não conseguem, vamos dizer assim, balançar, não conseguem tirar do lugar aquele ponto fixo. Então, por exemplo, é muito difícil uma vez que você tem a intuição de que, pô, dar uma cotovelada na criança é errado, é muito difícil você ter uma nova intuição, um novo princípio, uma nova teoria que faça com que isso mude. Uma vez que você chega na ideia de que, não, cotovelada na criança é errado, eu até desafio vocês a acharem boas explicações para dar cotoveladas na criança. Beleza? Então, por exemplo, às vezes você consegue construir um cenário hipotético onde dar uma cotovelada na criança é a única maneira de salvar a vida dela. Mas isso não desloca esse ponto. Você vai construir só uma exceção. Ah, não sei que seja para salvar a vida da criança em um cenário específico. Mas não deslocou o nosso ponto. A verdade, a força que a frase não deu uma cotovelada na criança, permanece forte. Beleza? Então isso é um ponto fixo. Aí eu queria apresentar para vocês dois usos famosos da teoria do equilíbrio reflexivo, que são essenciais para o jeito que o Nozick pensa e que eu acho que seria legal para vocês entenderem mais ou menos alguma parte da filosofia, mas do conteúdo do pensamento do Nozick também. Então aqui eu estou usando isso aqui como exemplo para vocês entenderem mais ou menos o que o Nozick pensa também. Então vamos dizer, das aplicações do equilíbrio reflexivo que o Nozick usa gerou o que a gente chama. Sim, o Eric fez uma pergunta. Será que é correto dizer que o Nozick, então, parte de uma aplicação, assim, quase puramente epistemológica, né? Bem epistemológica, para chegar na verdade normativa? Sim, exatamente. Lembra que uma das perguntas da aula passada foi se é sempre necessária uma metafísica. Você viu, o Rothbard precisa de uma metafísica muito forte. Né? Aquela noção de identidade, de causa e efeito, para ele, é justamente o que faz a passagem do normativo. Aqui é um argumento lógico sistemático. É uma visão de coerência lógica
que vai gerar o que é ideal normativo. Não tem muitas presunções metafísicas, não, tá? São poucas presunções metafísicas. Sempre tem um pouquinho de metafísica na epistemologia. Mas o Nozick e esses analistas, né, o Rawls, aí você vai ver o Nagel, outros grandes pensadores, eles vão tentar ao máximo retirar a própria metafísica do raciocínio moral deles, tá? Só para você saber. Ou seja, eles querem ser neutros na metafísica, no mais neutro possível. E é interessante, porque as intuições parecem, para eles, muito neutras nesse sentido. Todo mundo vai concordar, todo mundo vai ter as mesmas intuições. Né? O problema é quando isso não é verdade. Né? Isso tudo bem. Mas qual que é o. Quais são o que é máquina de experiência? O Nozick, no início do livro dele, ele está tentando fazer um raciocínio de entender de onde vem a moralidade. E uma das maiores perguntas, as maiores respostas para essa pergunta, é que a moralidade vem de como a nossa consciência funciona. Ou seja, da nossa experiência. Nós temos certas experiências, beleza? Ou seja, certas maneiras que a gente vive a nossa vida que geram a nossa moralidade. E por isso que são seres que possuem experiências que vão ser seres morais, que vão ser agentes morais, que vão ter considerações morais. Só que qual que é o problema disso? É que animais também têm experiência. Né? Não dá para negar que animais têm experiência. Então, pessoas como Peter Singer ou o seu amigo vegano, eles vão argumentar que animais têm direitos, por exemplo, porque eles têm experiência e a moralidade, a agência moral, né, você ser um ser moral, vem da experiência. E aí, o que, que o Nozick vai falar? Ele vai propor assim, não, vamos tentar fazer uma análise de equilíbrio reflexivo sobre essa assunção de que uma pessoa, um ser que tem experiência é um agente moral. Então eu falo assim, imaginem comigo aqui agora, que a gente tem uma máquina que se você for plugado nela, você tem a mesma experiência que você tem na realidade. Beleza? A mesma experiência, as mesmas experiências normais que você tem na realidade, vocês vão ter quando vocês estiverem plugados nessa máquina. Tipo uma Matrix. Alguém já. A primeira coisa que a gente pensa, Matrix, tá, entendi. Agora imagina que dentro dessa máquina de experiência você tem a vida perfeita. Você é rico, famoso, casado, tem milhares de filhos. Sua esposa não se importa se você vai lá e trai ela. Sei lá o que vocês acham que é uma vida perfeita. Mas imaginem vocês a vida perfeita. E aí alguém te faz a pergunta: você prefere essa vida perfeita plugada numa máquina de experiência ou você prefere a vida normal que você tem? Aí eu quero que todo mundo responda. Qual que vocês preferem? A vida perfeita da máquina de experiência ou a vida normal? Fora da máquina de experiência. Foi uma piada, foi uma piada. O Eric falou normal. Quem fala... Tem alguém que falaria máquina de experiência? O Matheus falaria normal. O Léo falou normal. A Rafaela falou normal. Vocês são um grupo atípico, tá? Por quê? Porque eu também falaria, eu prefiro a vida normal, tá? Mas assim, por que que eu prefiro. Assim, aí eu posso perguntar para vocês, por que vocês prefeririam uma vida normal? Se vocês quiserem responder também por que que vocês preferem a vida normal, seria legal se vocês tiverem uma resposta simples. Mas assim, quando você faz essa pergunta, tá? Normalmente fizeram as pesquisas, né, aquelas pesquisas de, nas universidades e tal, geralmente é 60-40 para a vida normal, tá? Tem uma galera que escolhe a máquina de experiência, mas a maioria das pessoas geralmente escolhe a vida normal. Só que se a gente pensa que o que faz de uma vida boa, ou o que faz da propriedade moral das coisas, uma preferência que você faria, uma escolha que você toma, você faz por causa de simplesmente pelas experiências, a nossa intuição, né, a nossa resposta imediata seria de preferir a máquina de experiências. Só que a maioria das pessoas, com uma margem fina, tá? Prefere a vida normal. Por quê? Né? Pergunta por quê. E aí o Nozick, a partir desse experimento, fala assim, olha, mesmo que ultimamente
a moralidade nasça com a experiência cognitiva, a gente ainda prefere uma experiência cognitiva que tem uma realidade, ou seja, que tem uma substância real, que não seja apenas uma produção de uma máquina. Então a gente não pode falar, a gente tem que suspender o nosso juízo sobre a raiz da moralidade. Se a melhor resposta que a gente tem é que ela vem da experiência, e a maioria das pessoas acha que tem uma relação entre experiência e realidade, então a gente não pode falar que a experiência é de onde vem a moral. Então ele usou, olha que interessante, ele usou um experimento mental e as intuições das pessoas para contra-argumentar a uma teoria de como a moralidade funciona. Ou seja, olha que interessante, isso é muito interessante. Sim, para um ponto de vista acadêmico, isso é muito interessante. Por quê? Porque mesmo quando alguém tem uma teoria formulada, você consegue contra-argumentar com uma teoria formulada sem ter uma teoria. Você pode argumentar só com um princípio de nível médio e uma intuição. Para o Nozick, é assim que funciona a filosofia moral. A gente precisa construir, descobrir como as nossas intuições funcionam, para depois formular princípios abstratos, para formular uma teoria e estar preparado para defender a nossa teoria com novas especulações, hipóteses e intuições. Beleza? E aí isso é um exemplo negativo, né? Como ele usa o equilíbrio reflexivo para desbancar uma teoria. Mas eu queria também apresentar um exemplo positivo de como que ele constrói uma teoria ou até que é mais um princípio de médio nível a partir do equilíbrio reflexivo. Outras filosofias, e aí é o que a gente chama de direitos como constrições secundárias, tá, gente? Tá? Só para é a teoria de direito do Nozick, beleza? Só para vocês entenderem de maneira bem breve. Que é o seguinte, a maior parte dos filósofos hoje são utilitaristas. E eles vão acreditar que o que é o bom? É aquilo que provoca o maior bem para a maior quantidade de pessoas. E às vezes, você sacrificar o bem de uma pessoa pode resultar no maior bem para a maior parte das pessoas. O caso famoso disso é o que a gente chama do caso do doador de órgãos, tá? Como é que funciona o caso de doador de órgãos? Tem uma pessoa que está faltando um coração, uma pessoa que está faltando um pulmão, uma pessoa que está faltando o rim, e várias pessoas que estão faltando vários órgãos, e uma pessoa que é compatível com todas elas. Para maximizar o bem, o que o médico devia fazer? Matar essa pessoa e colocar os órgãos dela nas outras. Só que isso parece completamente errado. Beleza? Parece absurdo fazer isso. Então, parece que a gente não acha que tem certos limites para maximização do bem. Então, você tem, por exemplo, o limite dos direitos individuais. Beleza? Mas aí uma pessoa poderia voltar e fazer uma outra hipótese. Então, beleza, a gente não pode maximizar o bem. Então, a gente tem que maximizar os direitos individuais. Então, a gente vai construir um sistema que maximize ao máximo a proteção dos direitos individuais. Beleza? Só que dentro de um sistema que maximiza ao máximo a proteção dos direitos individuais, a gente consegue pensar em cenários onde, para proteger os direitos individuais de muitas pessoas, a gente precisaria violar os direitos individuais de uma pessoa. Então, por exemplo, um caso muito famoso é o caso do torturador e do terrorista. Então, o terrorista sabe onde tem uma bomba que vai explodir e violar os direitos individuais de todo mundo. Então vai lá, só que a gente sabe que se ele for torturado, ele vai falar onde é. Então, se a gente violar aquele direito individual, o do terrorista, a gente vai proteger os direitos individuais de muitas pessoas. Então, se a gente quiser maximizar a proteção dos direitos individuais, a gente tem que violar um direito individual. Então, parece que também não pode ser uma lógica de maximização de direitos individuais. Beleza? Então, o que o Nozick vai falar? Que não é direitos individuais não respeitam uma lógica de maximização. Não é sobre maximizar direitos individuais. Os direitos individuais funcionam como se fosse uma algema, ou um limite, ou uma coleira. Eles são constrições secundárias. Então a gente está vivendo a nossa vida maximizando o bem, só que se em qualquer momento
se em qualquer momento a gente precisar, para maximizar o bem, violar um direito individual, a gente não pode fazer. Então, é como se fosse uma. Toda vez que a gente for fazer um raciocínio, eu vou maximizar o bem aqui, vou comer um McDonald's, vou maximizar meu bem aqui comendo um McDonald's. Se eu precisar violar qualquer direito individual para comer meu McDonald's, eu não posso fazer. Então, no final, apesar de. Você pode até seguir uma lógica de maximização do bem, mas sempre proibindo ações que irão violar direitos individuais. Para o Nozick, ele encontrou um ponto fixo. Ele encontrou a ideia de que não, beleza, direitos individuais não são maximizáveis, mas eles precisam ser respeitados, mesmo quando, ao respeitá-los, a gente vai impedir de fazer um bem maior. Beleza? Então, para o Nozick, isso é um ponto fixo. Não tem intuições que você consiga construir e pensar para poder violar esse princípio. Beleza? Fez sentido? Dúvidas? Léo, Professor, alô, tá me escutando? Tranquilo? certíssimo. Ok. Então, eu tenho uma dúvida em relação ao exemplo que você deu, porque você citou o utilitarismo, né? Que basicamente seria você sacrificar uma pessoa em prol de salvar outras. Só que basicamente com o exemplo que você deu de torturar uma pessoa para salvar outras pessoas, não seria basicamente utilitarismo em outro contexto? Ou eu tô errado no meu ponto de vista? Você chegou num ponto de vista muito bom, tá? Mas não seria utilitarismo, porque a gente não está maximizando a utilidade ali. Tá? A gente está maximizando outra coisa. Mas seria uma teoria bem parecida com o utilitarismo, só que coloca com o seu fim outra coisa além da utilidade. Entendeu? Qualquer teoria maximizante parece que tem alguma coisa em comum, tá? Mas se vocês quiserem saber o que que é, eu posso até falar. Mas o que o Nozick está fazendo ali é tentando justamente construir uma teoria que não seja mostrando que teorias maximizantes não podem respeitar direitos. E é isso, essa é a verdade, esse é o princípio de meio nível que ele está descobrindo. Entendeu? Não? É, então, professor, você disse que tem essa parte do respeito. Então, o que eu pensei é que, basicamente, eu pensei, tipo assim, no que levaria essa uma pessoa a plantar uma bomba que basicamente iria ferir a liberdade individual desse resto de pessoas. Só que, tipo, baseado nisso, me parece ter uma coisa de fundo, uma coisa que, como se tivesse uma outra camada que seria essa parte moral, né? E eu acho que isso combina com o que você disse em relação a respeito. Porque se esse um respeitasse, ele não plantaria bomba. Me corrija se eu estiver errado, fazendo um favor. E nesse caso, é, a motivação do terrorista para esse experimento específico é meio independente, né? Porque o que a gente está tentando analisar não é o ponto de vista do terrorista, mas o ponto de vista do agente do FBI que vai ter que torturar ele, né? Então, assim, no final, a pergunta é: será que para maximizar os direitos individuais das pessoas, você pode ou não violar o direito individual de uma pessoa? Entendeu? Sacou? Beleza. Então, gente, para a gente recapitular aqui, de um lado, a gente tem o Rothbard, que vai tentar preservar a lei natural. De um outro lado, a gente tem o Nozick, que vai tentar preservar o raciocínio, o método do estado de natureza. Os dois estão colocando esses meios de chegar na conclusão da filosofia, como fundamento, como a base de todo o raciocínio político que eles vão construir. Beleza? E esses dois são dois jeitos distintos. E o que eu quero começar a aula de hoje é falando um pouquinho do porquê que eles estão tomando essas atitudes e o que que eles estão tentando resolver para a gente poder contrastar a posição deles com as posições dos autores que a gente vai ver. Beleza? Faz sentido?
Deu para entender mais ou menos como que o Nozick pensa, como que ele funciona. E, gente, quando a gente estiver chegando na última aula, eu vou retomar no final de todo o nossa excursão para todos esses autores, eu vou retomar, mas agora, já que nossa, nossa aula, nosso curso é sobre objetivismo e livre mercado, eu vou retomar cada uma desses métodos e eu vou mostrar como que o objetivismo critica cada um desses métodos. Beleza? Porque no final a gente precisa saber por que, que é meio insatisfatório. Todos esses raciocínios que a gente tá vendo, pelo menos para mim, eles são muito insatisfatórios. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam como que funciona o raciocínio desses autores, para que a gente possa poder entender, compreender o raciocínio da Rand e, por último, como que ela vai contra-argumentar com esses autores. E todos esses autores são contemporâneos, todo mundo está conversando e escrevendo ao mesmo tempo. E mais interessante, tem pessoas que pensam que nem eles hoje, tá? A maior parte dos acadêmicos de moralidade pensa muito parecido com o Nozick, beleza? Então, eu vou agora só alterar a aula aqui, tá? Para a gente começar a aula de hoje, que é um pouquinho mais curta. Deixa eu só parar Agora, vocês tiveram alguma dúvida maior que vocês gostariam que eu respondesse isso aqui agora? Ou agora é uma boa hora para a gente ter dúvidas da primeira aula? Ou não? Se você vê alguma dúvida pertinente, o Matheus, por favor, pode interjeitar, tá? Pode deixar. Não? Tô. Então, beleza. Gente, então a aula de hoje, diferente de ser três autores, a gente vai ver só dois autores. Então é um pouquinho mais tranquilo, tá? A gente vai falar sobre tanto o Adam Smith e a Deirdre Markowski, beleza? Mas primeiro eu queria, só para a gente poder fazer essa transição entre aula um e aula 2, falar sobre uma coisa que está sob pano de fundo da aula um que eu não tive tempo de poder abordar, beleza? Então, assim, qual que é o nosso conteúdo que a gente vai fazer hoje? Que é o seguinte: a ponte entre ser e o dever ser, esse problema importantíssimo da filosofia moral, e algumas soluções possíveis a esse problema. O que a gente vai estudar hoje é só uma introdução bem rápida de cada um dos autores, e a gente vai falar sobre os fundamentos da moralidade para o Adam Smith e os fundamentos da moralidade para Deirdre Markowski. Beleza? Então, alguém já ouviu falar desse problema? Eu acho que Eric e Matheus, eu tenho certeza que sim. Mas Rafaela, João e Léo, vocês já ouviram falar entre esse problema, que é a diferença entre ser e dever ser? A distância, o abismo, a ponte. Já ouviram falar disso? O Léo nunca ouviu falar. Ótimo. Bom que. Rafaela e João, vocês já ouviram falar disso? Não, beleza. Ótimo. Então, vai ser bom eu introduzir isso aqui, então. Beleza. Como alguns de vocês devem saber, além de professor de filosofia, eu tenho um bar. Eu sou dono de bar. E no meu bar, o que eu não faço? Eu não entrego cerveja na mesa, tá? Lá no meu bar, a gente tem 10 torneiras diferentes de chopp artesanal e drinks de torneira. E para você fazer o pedido, você tem que tirar a fichinha e buscar a cerveja no balcão. Muitas pessoas, quando vão lá no bar, elas têm reações diferentes, tá? Quando eu apresento para elas que elas não vão, que eu não vou levar a cerveja na mesa delas. Umas ficam tranquilas, tudo bem. Outras têm uma resistência e um desconforto, mas seguem a vida. E outras ficam revoltadas comigo quando eu falo que eu não vou levar cerveja na mesa delas. Ficam revoltadas. Fazem como eu falei, eu até brinquei, fazem condenações morais ao meu bar. Falam que é um absurdo, bar que não leva cerveja na mesa, babá, babá. Por que elas fazem isso, gente? Para vocês entenderem. De tanto verem bares que entregam cervejas na mesa,
eles imaginam que o quê? Que entregar cerveja na mesa é uma necessidade para todo bar. Todo bar tem que entregar cerveja na mesa. Então eles pensam, não, porque a maioria dos bares, ou todos os bares que eu conheço, entregam cerveja na mesa, então você, Felipe, no seu bar, tem que entregar cerveja na mesa. Ou seja, um hábito dos clientes de receber cerveja na mesa se torna uma expectativa, beleza? Nossa, excitativa, mas é uma expectativa. E essa expectativa se torna uma obrigação para mim enquanto dono de bar. Ou seja, vocês já ouviram falar essa frase aqui? Que eu acho muito bonita essa frase, é uma frase que permeia meu dia a dia como empreendedor, mas toda boa ação vira obrigação, vocês já ouviram falar nisso? Alguém já falou isso para vocês? Mas então, o que acontece é que essa situação revela um problema filosófico importantíssimo, que a primeira pessoa que considerou foi um cara chamado David Hume. Léo, Rafaela e João. Vocês já ouviram falar do David Hume? Beleza. Só por alto, é. Esse cara, velho, ele é fundamental na história da filosofia. E na história da filosofia moral, mais importante ainda, tá? Porque ele é um dos primeiros filósofos da modernidade a rejeitar completamente Deus como um argumento filosófico. E ao fazer isso, lembra, o Locke, que é um pouquinho antes do Hume, fundamentava toda a moralidade dele na noção de Deus. Então o Hume, ele ao rejeitar completamente a noção de Deus na moralidade, ele percebeu uma coisa que a maioria dos filósofos não tinha percebido, que era que essa passagem entre o que a gente vê no dia a dia como um hábito e o que deve ser feito, na maior parte das vezes, quem fazia essa passagem entre o hábito que a gente vê, o que todo mundo faz, e o que o Mateus tem que fazer, era Deus. Era a noção de Deus. Era porque Deus tinha mandado. Todo mundo fazia porque Deus tinha mandado. Então você podia falar que a maior parte das pessoas fazem aquilo que Deus manda, então, portanto, você precisa fazer também. Era tranquilo, é um argumento super plausível. Se Deus existe, é super plausível. Agora, no momento em que o Hume retira o Deus da brincadeira, os argumentos de todo mundo faz, então você tem que fazer, caem por terra. Beleza? Ou seja, de um lado, a gente tem o que acontece, e do outro, a gente tem o que deve acontecer. E eles são coisas distintas. Não precisam ser a mesma coisa. Beleza? Então, assim, isso é um puta problema para a filosofia. Por quê? Porque a maior parte das asserções, das descrições, das verdades que a gente tem são verdades do ser. Né? Então, assim, a gente parte normalmente de como as coisas são. E depois de como as coisas devem ser. Então, primeiro, a gente consegue concordar e entender que o céu é azul. Agora, como você chega de asserções como o céu é azul para matar é errado? Parece que mesmo que é muito difícil de você afirmando coisas específicas, chegar no dever ser, a não ser por um raciocínio como Deus mandou. Beleza? Então, o Hume, a gente chama isso de guilhotina de Hume. O que ele percebeu foi que existe um elemento dentro de frases morais, matar errado, cotovelar na criança errado, abraçar seus amigos é certo, né? Tipo assim, que é um elemento avaliativo. E esse elemento avaliativo não está presente nas premissas dos argumentos morais. Ou seja, quando você fala coisas de você não chega nas coisas de errado. Ou seja, não é porque todo mundo, aquela coisa, eu adoro, toda mãe é uma puta filósofa moral, né? Não é porque todo mundo vai se jogar na ponte que você vai se jogar também, né? Que é a famosa frase de mãe. Mas no final, é isso que o Hume está falando. Não é porque algo é um hábito que isso vira um dever. Não é porque isso é uma coisa que todo mundo faz, que a sociedade espera, que existe uma expectativa, que algo se torna um dever. A gente precisa tirar os nossos deveres de outro lugar. Beleza?
Então, tranquilo. Então, a gente viu o Rothbard e o Nozick, né? Qual que é a saída do Rothbard? O que o Rothbard fala, a saída, o argumento do Rothbard é tentar deixar bem claro que não pode existir essa distinção entre ser e dever ser. Que é inconsistente, logicamente, você viver, você ser humano, sem ter dever e ser juntos desse ser humano. O conceito do ser humano já é composto por ser e dever ser juntos. E essa é a saída dele. É contraditório fazer essa distinção. Beleza? O argumento é muito complexo, mas eu posso fazer se vocês não entenderem. Mas basicamente o que o Rothbard vai falar é que se você concorda com o Hume, é impossível chegar em verdades morais. E verdades morais existem. Então, o argumento do Hume é falso. Beleza? Então ele assume que existem verdades morais, já que é impossível chegar em verdades morais pelo argumento do Hume, então o argumento do Hume está falso. Isso é um jeito. É uma crítica interna, o que a gente chama de crítica interna. Eu concordo com a sua premissa e mostro como a sua premissa é absurda. E esse é o argumento do Rothbard. O Rothbard nunca faz um argumento positivo de como derivar o dever ser do ser. Ele faz um argumento negativo contra a noção de que existe esse espaço entre ser e dever ser. Beleza? Já o Nozick, ele caga pro que é, né? Lembra? Toda a ideia é justamente o método do estado da natureza. E não precisa que o estado da natureza seja verdade. O que ele faz não é tentar chegar a partir do ser, chegar no dever ser. O que ele faz é cagar pro ser. Ele fala assim, no final a gente consegue, a partir de um método específico, que é, que é factual, é um método possível, chegar no ideal. E o ideal é suficiente para conceitos normativos. Ou seja, para a gente falar do que é certo e errado, o ideal já é suficiente. Se a gente consegue chegar lá, a gente não precisa do ser. Beleza? Então, a gente viu duas estratégias de resolver esse problema. Uma é assumir a premissa, levar ao absurdo e depois fazer uma outra teoria. E a outra é focar no dever ser. O que a gente vai ver hoje, e por isso que eu escolhi esses dois autores, uma nova estratégia, que é o focar no ser, que é cagar para o dever ser. Beleza? Eles vão tentar fazer conceitos normativos que não dependem de conceitos normativos. Ou seja, é um outro jeito, é meio estranho, mas é isso que eles fazem. Você não precisa do certo. O certo e errado não é importante para esses autores que a gente vai ver aqui. Você pode derivar o certo e errado só de como a gente vive. O jeito que a gente vive é suficiente. O certo e errado é parte do nosso ser, do nosso cotidiano. O certo e errado é um ser, é um tipo de mecanismo que a gente vai descrever. Beleza? Então, quais são os autores que a gente vai ver? A gente vai ver primeiro o Adam Smith. Geralmente, quando a gente conhece o Adam Smith, a gente conhece ele na sua teoria econômica, né? No Riqueza das Nações. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o Adam Smith, ele era um professor de filosofia moral. Ele foi primeiro, antes de ser um economista, um filósofo moral. Ele tinha cadeira de filosofia moral na Universidade de Glasgow. Beleza? Então, primeiro, o Adam Smith se popularizou enquanto um pensador, foi profissional, um profissional intelectual da moralidade. Beleza? E uma moralidade contemporânea a David Hume. David Hume é um dos melhores amigos de Adam Smith na sua vida. Então ele está em contato constante com o David Hume fazendo esse argumento da diferença entre o ser e o dever ser. Beleza? Em 1759, ele vai publicar seu tratado sobre a moralidade, que é o que a gente chama, que é o livro Teoria dos Sentimentos Morais, e geralmente vocês vão ver esse livro citado como TMS, beleza? Nos textos acadêmicos, geralmente, é TMS, tá? Que é Theory of Moral Sentiments, né? Mas TMS.
Já em 1776, ele vai publicar o Riqueza das Nações, que é um estudo econômico de as causas e origens das riquezas das nações. Então ele sai, com a teoria dos sentimentos morais, ele se torna uma figura ultra relevante. Ele começa a receber dinheiro de gente rica, e aí ele se dedica por muito tempo para poder construir o Riqueza das Nações, para poder entender o Riqueza das Nações, e ele é considerado como um pai da economia enquanto ciência. Hoje em dia, o Adam Smith é meio que um marco temporal da economia enquanto ciência. Tem, é claro, os revisionistas, vão falar que é a escola de Salamanca, né? Assim, mas o marco temporal da economia moderna é o Adam Smith. Ou seja, a economia moderna foi construída por um filósofo moral. Isso aí é uma coisa muito bacana para vocês levarem com vocês. Quem que é a segunda pessoa que a gente vai ver? A Deirdre McCloskey. Primeira coisa que é importante saber, é uma acadêmica de muito gabarito, tá, gente? Ela é uma liberal, de muito gabarito. Ela é formada em Harvard e pós-graduada em Harvard, né? Tem um PhD lá, o doutorado dela em Harvard. Ela publicou mais de 500 artigos científicos e ela é muito interdisciplinar. Ela é formada em literatura, PhD em literatura, ela tem formação em psicologia, em filosofia, em história. Então, assim, a Deirdre, ela é uma filósofa multidisciplinar. Mas ela começou na economia. Ela é formada em Harvard em economia, beleza? Em ciências econômicas. E hoje, atualmente, ela é viva, ela é o único autor, a única autora que a gente vai ver que está viva, beleza? E ela é literalmente uma das figuras mais, assim, fundamentais do ativismo pró-capitalista do mundo hoje, beleza? É a pessoa que marca presença nos maiores eventos, nos maiores, ela é conselheira nos grandes institutos, na Cato. Então, assim, a Deirdre, ela é conhecida como uma das melhores, mais importantes, pelo menos, autoras atualmente. E ela é uma herdeira do Adam Smith, beleza? Então, assim, para vocês entenderem o que eu acho interessante dessas duas figuras, já que elas focam no ser, né, e não no dever ser, é que no início da carreira do Adam Smith ele focava na moralidade. E no final da carreira ele focava na economia. E a Deirdre faz o movimento inverso. Ela foca na economia no início da carreira e depois ela foca na moralidade. Então a gente tem filósofos do ser muito gabaritados, muito relevantes nessa noção de como estudar como as coisas são, né? Que no final a economia ela é uma ciência descritiva, né? Então são pessoas que são muito têm um estudo direcionado a elementos descritivos. Vão fazer descrições riquíssimas sobre como as coisas são, beleza? Mas existe uma grandíssima dificuldade no enfoque do ser, quando a gente está estudando, principalmente, tá? Quando as pessoas elas pretendem fazer um argumento de que depois de muitas verdades descritivas, a gente vai chegar no que é o fenômeno da moralidade. É que eles vão fazer argumentos de todos os tipos. Todos os tipos de argumentos. Então, eles vão fazer argumentos psicológicos, argumentos econômicos, argumentos históricos, argumentos sociológicos. Então, quando a gente está lendo um livro do Adam Smith, a gente está lendo vários tratadinhos de psicologia, literatura, filosofia. Ele vai dançando entre os tópicos, e isso é mais verdade ainda com a Deirdre. Assim, parece que você está lidando com um autor que tem TDAH. Sim, isso é a minha experiência. Então, assim, a pessoa está fazendo um argumento filosófico, salta para um argumento histórico, salta para um argumento psicológico e volta para o filosófico. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é justamente tratar todos esses argumentos multidisciplinares para o cerne da nossa questão, é o fundamento moral. É o argumento moral que está sendo realizado. Beleza? Para que quando vocês forem enfrentar o Teoria dos Sentimentos Morais e o Virtude Burguesa, da Deirdre, vocês possam fazer isso com pelo menos uma noção de qual que é o argumento que eles estão fazendo. Que é uma coisa que eu tive muita dificuldade quando eu estava primeiro aprendendo esses livros. Beleza? Faz sentido? Podemos começar?
Então, vamos começar pelo fundamento da moralidade do Adam Smith, tá? O Adam Smith ele vai começar seus argumentos morais com uma coisa que é inegável, com um é, né? Que são as nossas emoções. Então, por isso que é a teoria dos sentimentos morais, e não dos princípios morais. Ele vai começar com uma análise e com uma explicação de como as nossas emoções funcionam. E é dentro dessa análise, a partir dessa análise, que os princípios morais vão surgir. Beleza? Então, isso é importante, tá? O que são sentimentos, que são emoções e paixões? Só para vocês entenderem o vocabulário do Smith, tá? Sentimentos pro Smith são todas as faculdades emocionais. Então, todas as faculdades reativas que a gente não controla diretamente pela nossa razão são sentimentos. Beleza? Emoções são sentimentos passivos. Ou seja, emoções são sentimentos que não nos movem à ação. Beleza? E paixões são sentimentos muito ativos. São sentimentos que nos movem às ações. Então, de um lado, a gente vai ter sentimentos passivos e de outro lado, sentimentos ativos. Só que quando a gente está falando sobre moralidade, a gente não vai estar falando de todas as emoções. A gente vai estar falando de um tipo específico de emoção, que é o que vai gerar o fenômeno moral para o Adam Smith. São as emoções morais. Que emoções são essas? Por exemplo, quando a gente topa com o dedinho mindinho numa mesa, que a gente sai xingando, né? Você sai xingando que nem um doido. Sente uma raiva absurda da mesa. Isso é uma emoção moral? Não, não é uma emoção moral. Ou quando a gente está jogando um videogame, a gente perde a fase, sente aquela. Não. Ou quando a gente perde o ônibus, a gente sente aquela tristeza. Ou quando você está andando na rua e começa a chover. Né? Assim, você fica. Ou você sai correndo, fica ansioso, ou você fica triste. Ou tem gente que gosta também, né? Eu, pelo menos, gosto de chuva no meu lombo. Assim. Mas isso não são emoções morais. São emoções que são geradas por uma interação com o mundo. Mas isso não são emoções morais. O que são emoções morais, os sentimentos morais aqui, né? Eu vou usar emoções, paixões e sentimentos de maneira mais intercambiável, tá, gente? Eu fiz só aquela distinção para você entender quando ele fala no livro, tá? Não é preciso, mas ele geralmente ele usa desse jeito. Mas as emoções morais são emoções que são evocadas ou provocadas por outros seres humanos. Então, todas as emoções que são geradas quando eu estou numa interação com outra pessoa são emoções morais, para o Adam Smith. Ou seja, existe um particular tipo de sentimentos que surge na interação entre seres humanos. E esses são os sentimentos morais. Beleza? Então, como eu disse anteriormente, existem os sentimentos que são passivos. E esses sentimentos passivos, eles são naturalmente voltados a si mesmo, tá? Pro Adam Smith. Ou seja, se quando a gente está tendo emoções passivas, ou seja, emoções que não provocam a gente muita ação, são justamente aquelas emoções que têm a ver mais com o nosso mundo interno. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo nosso trabalho e tal, e aí vem aquele cliente chato pra caramba e tal, aí vocês têm uma emoção de chateação, um nervosismo, de um certo desprezo, né? Mas isso não é uma coisa mais para você. Você sente aquele desprezo, mas você não pode nem pensar em expressar esse tipo de desprezo. Ou seja, é uma emoção mais voltada para você, uma emoção que você contém. Já se essa emoção vira um ressentimento, né? Aquele cliente que sempre é chato pra caramba, toda vez que ele chega, ele é chato demais. Chega num ponto que você começa até a fazer umas coisinhas ruins com o caso dele ser advogado, ou até você começa a fazer umas coisinhas, você dá um copo menos cheio quando você está no bar para ele. Esse ressentimento, diferente daquele desprezo, já é uma emoção ativa. Ou seja, e essas emoções, elas são sempre, para o Adam Smith, provocadas por uma. Elas são direcionadas a outra pessoa de maneira direta. Elas são muito exteriores. São emoções muito mais
focadas e direcionadas para outra pessoa. Então, para ele, emoções mais fracas são sempre mais voltadas a si. E emoções mais fortes são aquelas voltadas para outras pessoas. De onde ele tira isso? De observação. Então, ele vai usar vários exemplos no livro para tentar mostrar para você que as emoções voltadas a si mesmo são mais fracas, e as emoções voltadas aos outros são mais fortes. Tá? São sempre muitos exemplos descritivos, bem interessantes para quem gosta de ficar lendo exemplo. Mas no final o argumento é esse. É que ações são sempre voltadas ao externo, então você precisa de emoções mais fortes e elas são geralmente, na maior das vezes, provocadas por outras pessoas. Só que o ser humano não tem só emoções, ou seja, não tem só sentimentos. A gente tem outras faculdades que afetam a maneira que a gente interage com os nossos sentimentos. E uma das faculdades principais para isso é a imaginação. Então nós temos, os seres humanos, a faculdade da imaginação. E como que ela afeta nossos sentimentos? Quando a gente vê uma pessoa passando por emoções fortes ou fracas, passando por emoções ou situações, nós somos capazes de nos imaginar, ou seja, pegar aquela situação, emoção, ação, contexto, imaginar na nossa cabecinha, elocubrar, imaginar como seria se a gente estivesse passando por aquela situação, ou por aquela emoção, ou por aquele contexto. Então a gente pode fazer esse trabalho, a gente faz esse trabalho de nos colocar no lugar do outro, de nos projetar naquele local. Então a gente, por nos colocar. Olha que interessante. Não é que a pessoa tem uma emoção e essa emoção passa para a gente direto. Não. Nós fazemos um processo de nos colocar no lugar daquela pessoa. E assim, quando esse contexto está construído na nossa cabeça, a gente começa a sentir o que aquela pessoa está sentindo. Beleza? Para ele, é assim, Felipe, mas como. Me explica isso aí um pouquinho melhor. Eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui. O que essa pessoa está sentindo? Todo mundo aí, o que ela está sentindo? Pode ligar o áudio ou mandar no chat. O que ela está sentindo? Alegria, alegria. O Eric falou alegria. O Léo falou alegria. Alguém falaria outra sensação? Creio que não, né? Normalmente não. Então, assim, por que a gente olhando para essa pessoa, sem saber nada dela, né, sem saber quem ela é, sem saber nada do que ela faz, sem saber qual que é o nome, a gente consegue imaginar que se a gente estivesse sorrindo desse jeito, a gente estaria sentindo alegria. Então a gente lembra do jeito que a gente age quando a gente sente alegria e ao olhar a outra pessoa, a gente consegue imaginar o que ela está passando e sentir alegria também. Vamos continuar. E essa pessoa aqui, que ele está sentindo? Vamos lá, gente. Mostra que vocês estão ouvindo direitinho. Decepção, boa. Alguém discorda? Alguém tem uma outra palavra? Pode ser uma angústia, Frustração, angústia, preocupação. É sempre. Olha que interessante. Essa foto aqui, cada um de vocês, se colocou no lugar dessa pessoa, imaginou o que a pessoa estava sentindo e falou coisas distintas. Isso pode acontecer. Mas olha como que todas essas coisas têm uma coisa em comum, né? Uma frustração. Eu diria frustração, é assim que eu fico quando eu estou frustrado. Mas cada um de nós projetou essa, esse impacto da pessoa e pensou numa coisa diferente. Vamos para a última. O que a pessoa está fazendo? O que ela está sentindo aqui? Raiva. Tá muito puto, como diria o Eric. É, alguém diria outra coisa? Me intriga o que a Rafaela acha.
Maravilhoso, maravilhoso. Sim, o que que a gente faz? Pro Smith, o que que a gente está fazendo? Quando a gente está tentando. A gente está olhando para uma pessoa, se colocando no lugar dela, pensando em como que a gente. Nas nossas experiências. Eu não tenho experiência de estar na TPM, a Rafaela tem. Então ela vai usar a própria experiência para poder entender o que está passando com outra pessoa. Mas a nossa imaginação, gente, tem limite. Pro Adam Smith, o grande limite para a nossa faculdade, faculdade moral, vamos dizer assim, é a nossa capacidade de imaginar e nos colocar no lugar do outro. Então, assim, por exemplo, eu não tenho ideia do que é ser um imperial shogun da era Meiji. Eu não tenho ideia. Eu também não tenho ideia do que é ser uma mulher indígena em qualquer uma situação, ou um viking, né? Já ser um nerdola aqui que está na direita, eu tenho. Mas é incrível como eu consigo pensar muito melhor o que é ser um nerdola do que é ser um viking ou qualquer outra coisa. Então nós temos limites na nossa imaginação que são essenciais para esse nosso processo de nos padecer pelo outro. Então, assim, o que o Adam Smith vai falar que é o limite é justamente a proximidade da experiência. Então, assim, quão mais próxima é a experiência que eu estou observando, percebendo e convivendo for da minha experiência, melhor eu consigo fazer esse processo de imaginação e de me colocar no lugar dessa pessoa. Beleza? E dentro da nossa comunidade, dentro da comunidade que a gente vive, nós compartilhamos muito mais experiências do que se a gente comparar com outras comunidades que a gente não vive, né? Como a comunidade indígena ou a comunidade é, Meiji da era imperial do Japão, né? Então, é justamente porque a gente compartilha de experiências em comum que eu consigo me colocar no lugar de vocês e assim ser afetado pelo que vocês mesmos sentem, sofrem e fazem. Então, esse processo todo de imaginação, dentro dos limites da nossa própria experiência, é o que o Adam Smith chama de simpatia. E é justamente essa faculdade da simpatia que vai fazer com que a gente vai ser daí que vai sair a nossa faculdade moral, os nossos sentimentos morais. É justamente ela que é a base. Só que olha que interessante. Se eu consigo me colocar no local da outra pessoa, ou seja, é um processo ativo de imaginação. Pode ser um processo passivo também, mas ela pode ser um processo ativo. Eu também posso mediar, controlar, medir o quanto que eu vou me colocar no lugar do outro ou não. E quanto que eu vou estar sentindo aquilo que eu estou sentindo. Se eu consigo, por exemplo, me projetar vivendo outra vida de outra pessoa, eu também, quando eu estou vivendo a minha vida, posso projetar um outro cenário que não é aquele que eu estou vivendo. Então, por exemplo, eu estou aqui, cara, amando essa aula. Mas se eu quisesse, eu poderia estar projetando mentalmente que eu odeio essa aula. E tá me sentindo tanto amando quanto odiando, chegando no meio termo. Então, da mesma maneira que a gente pode usar a nossa imaginação para sentir o que outras pessoas sentem e o que elas estão fazendo, a gente pode fazer isso com as nossas próprias ações. Então, enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou projetando o que eu estava sentindo na última aula. Eu estava muito feliz. E por isso eu estou me sentindo mais feliz do que eu deveria. Mas você pode fazer isso com tudo para o Smith. Você pode usar a sua faculdade de imaginação para alterar até como você se sente com as coisas que você está fazendo. E olha que interessante. Então a gente tem dois jeitos de utilizar a nossa simpatia. A gente pode utilizar a nossa simpatia para o outro. Então eu posso virar assim, cara, eu vou usar a minha imaginação para me aproximar de como que o Matheus está se sentindo. Tá com essa cara de perdido, olhar distante, agora tá sorrindo. Então eu vou sorrir também. Eu vou me projetar exatamente o que está passando pela cabeça do Matheus. Se eu quero entender o que está acontecendo e, por exemplo, entender se minha aula está indo bem ou não. Agora, se o Matheus quer ser entendido pelo outro, ou seja, se eu, Felipe,
estou querendo ser entendido pelas pessoas, e se eu quero que as pessoas entrem em um processo de simpatia comigo, eu não posso ter emoções muito distantes e muito intensas, que não são passíveis de serem imitadas pelas outras pessoas. Então, para o Smith, por exemplo, essa felicidade, essa alegria que eu tenho quando eu estou fazendo aula é algo péssimo para o Smith. Porque eu impeço vocês que estão aprendendo, passando pelo processo difícil de aprendizado, de se relacionar simpaticamente comigo, de se colocar no meu lugar. Então, para o Smith, o que eu deveria estar fazendo? Eu deveria estar falando assim, da maneira mais clara e mais breve e mais simples possível, de maneira menos intensa, para que vocês possam se colocar no meu lugar enquanto conhecedor. Então, para o Smith, isso que é essencial. Tanto a pessoa que está observando, querendo se colocar no lugar do outro, ela precisa fazer um esforço imaginativo de amabilidade, que ele chama de esse esforço específico de amabilidade, quanto eu, que estou querendo provocar expressões de simpatia nos outros, eu tenho que fazer um processo de diminuição da amplitude das minhas emoções. Eu tenho que cortar os extremos, os intensos, tirar a parte boa lá em cima e a parte ruim lá embaixo, para que vocês possam entrar em um processo comigo de maneira mais fácil. Então a gente consegue, nós enquanto indivíduos, conseguimos controlar um pouco de como a gente se sente e se age, para que a gente possa entrar nesses processos de maneira mais fácil. Beleza? Excessiva maluquice. Continua na maluquice, tá? Continua na maluquice por um tempo, que a gente vai chegar nas outras doiduras. Então, quando a gente está, assim, o que é interessante é que quando a gente está fazendo se colocando no lugar do outro, a gente também não faz isso simplesmente, me coloquei no lugar do outro, eu vou me sentir exatamente como a pessoa está se sentindo. Isso que é o interessante do Smith. Ele não está falando que no momento que a gente se coloca no outro, a gente está lá, se o cara está chorando também. Não. A gente também emite um juízo sobre como a pessoa está se comportando ou não. Então, assim, se eu olho para o Matheus agora e vejo assim, caraca, esse cara devia estar completamente concentrado, amando minha aula, e ele não tá, o que eu vou fazer? Eu vou emitir um juízo. Cara, esse cara não tá prestando atenção. Sacou? É isso que eu vou fazer, né? Ou a galera não tá com a câmera ligada, toda feliz, olhando para mim. Então eu vou emitir essa abstração e vou emitir um juízo. De, caraca, será que eles estão gostando? Quando eu gosto da aula, eu ligo a câmera, entendeu? Eu tenho não só meu esforço de me colocar no lugar do outro, mas também o meu esforço de julgar, de emitir um juízo, de concordar ou não com como a pessoa está se comportando naquele lugar. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente está numa reunião de negócios. Aí entra uma pessoa, todo mundo de terno, bonitinho, certinho, tranquilo. Entra uma pessoa de cueca. A gente se coloca no lugar da pessoa e pensa, cara, esse cara é ridículo, ele tá de sacanagem. A gente não só se coloca no lugar e se sente todo gostosão de cueca, mas a gente se coloca. Mas se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu não faria isso. Eu discordo do que ela está fazendo. Eu concordo com o que ela está fazendo. Então, assim, a gente não só pode sentir o que a pessoa está sentindo, como ao nos colocar naquele lugar, a gente emite um juízo de como a pessoa deveria estar se sentindo, ou como eu estaria me sentindo naquele lugar. Então, é como se dentro da nossa cabeça aí, por isso que a imagem ajuda, tem duas pessoas. Tem a pessoa que, ao fazer um processo de simpatia com outra pessoa, sente, emula o que está acontecendo ali, projeta traz para dentro o que a pessoa está vivendo, e a pessoa que não, você não faria isso, você faria o outro, você não faria isso, você não concorda com isso. Então, olha que interessante.
Você tanto nesse processo de simpatia traz para dentro a emoção do outro, quanto compara a emoção do outro com a sua emoção. E aí, assim, a partir dessa comparação com a emoção do outro, surge uma nova emoção, que não é nem a sua antes do processo de simpatia, nem a dele. É o seu juízo sobre a circunstância do outro. É uma nova reação. É uma reação de, eu concordo, eu discordo. Ou às vezes até, caraca, eu admiro esse cara, né? Não é o que eu faria, mas é o que eu gostaria de fazer. Então surge no contato entre essas duas pessoas, entre o observador e o observado, um terceiro, que é um juízo. A partir do contato entre dois contextos distintos, surge um terceiro contexto. Beleza? Surge um terceiro contexto. Só que o que a gente tem que pensar? Matheus, monitore o chat, por favor, que eu tô vendo, eu não vou ler ainda não. Mas se você vê alguma coisa que é importante, você Pode me fala. deixar. A gente não faz sozinho. Não é só eu que estou observando e sendo observado. E só o Matheus que está observando e sendo observado. São todas as pessoas dentro de uma comunidade que estão observando e sendo observados, que estão construindo esse terceiro, essa terceira emoção, essa emoção do juízo. Então, dentro da sociedade é como se a gente estivesse o tempo todo vivendo nessa interação entre contextos distintos, emoções distintas, que estão tentando se entrar em contato e gerando um terceiro. Só que olha que interessante, é que às vezes a gente discorda, né? Da mesma maneira que eu olhei para o cara e chamei de frustração, você olhou e chamou de decepção, outra pessoa olhou e chamou de preocupação, isso pode acontecer de várias maneiras ao longo do processo. Só que, por exemplo, eu olhei e chamei de frustração. O Eric olhou e chamou de frustração. Então quer dizer que eu estou muito mais próximo do Eric do que eu estou de uma pessoa que chama de preocupação, por exemplo. Então, olha que interessante. Nesse processo de interagir, de se simpatizar com outras pessoas, a gente vai descobrindo pessoas, indivíduos, que são muito mais próximos de nós do que outros indivíduos. E a gente vai construindo conexões muito mais fortes com esses indivíduos do que com outros indivíduos. Ou seja, se uma pessoa olha para uma coisa e diz banana, eu digo maçã, eu vou me interagir muito mais com a pessoa que diz maçã, que nem eu, do que com a pessoa que diz banana. Então, a gente vai se juntando com as pessoas próximas dos nossos juízos e constituindo comunidades de pessoas que emitem juízos parecidos, mais parecidos. Então, é a partir desse processo intersubjetivo que a gente vai se juntando em comunidade e formando códigos de conduta diferentes em várias sociedades diferentes. Então, os cristãos vão ter lá, eles veem uma pessoa beijando fora do casamento, sei lá, transando fora do casamento. Eles falam, vagabunda ou vagabundo. E eu, que não sou um cristão, falo assim, pô, sejam felizes, né? De assim. E as pessoas que vão fazendo esses juízos semelhantes vão se juntando. E porque eles têm uma conexão mais forte. Mateus, se quiser. O Daniel fez uma pergunta aqui, mas e quando essa aproximação começa a ferir nossa individualidade? Isso aí, cara, é talvez um defeito fundamental, né? Porque, lembra, o que o Adam Smith está falando é que a gente também diminui as nossas emoções para se aproximar do outro, né? Para que a gente possa ser simpatizado. E para ele isso é uma virtude. Isso é uma virtude. Né? Isso é uma virtude. Isso é uma forma positiva. É a respeitabilidade. Que
querer que as pessoas te entendam é tão importante como tentar entender as outras pessoas. Então, pro Adam Smith, a gente ainda não chegou no certo e errado ainda, né? Mas pro Adam Smith, o processo que gera o que a gente chama de moral é um processo sempre áutero. É sempre um processo de conviver com algo além do próprio indivíduo, do próprio ser, do próprio egoísmo, para ele. Próprio egoísmo mesmo. A palavra é egoísmo. Então, assim, para ele, o que é interessante é que o ser moral é jogar para dentro o outro. É isso, é daí que surge a moralidade. Quando você joga o outro para dentro. E não é que você vira o outro, é que vocês viram uma coisa terceira, né? Essa coisa terceira surge da interação que vocês fazem, beleza? Uma, é uma coisa muito interessante. Talvez, se você parar para pensar, o Adam Smith vai ter que achar um espaço para o indivíduo, um lugar outro que a moralidade. Por exemplo, ele vai ter que estudar sistemas sociais específicos para entender por que o indivíduo importa. Porque para a moralidade, parece que o indivíduo está sempre nesse processo de alteridade. Né? Talvez ele tenha que escrever um outro livro, que é o que ele faz. Mas assim, boa. Tá. De qualquer forma, tem mais alguma coisa no chat importante, Matheus? Ah, passa a trazer o outro para dentro do seu escopo de consideração, o Daniel complementou. É sempre. O que é interessante é que o Adam Smith ele nunca apaga o indivíduo. Não é como se fosse um mecanismo externo ao indivíduo que faz esse processo. O processo é sempre individual. É sempre um processo de imaginação, e a imaginação para o Adam Smith é algo individual. Então tem a imaginação do Mateus tem uma certa capacidade que a minha imaginação não tem, que é dependente dos meus contextos, das minhas experiências, que são distintas do Mateus. O Adam Smith nunca apaga o indivíduo, mas é um processo de trazer para dentro, sabe? E o que é interessante é que dentro de nós existe algo que não é as nossas experiências nem a experiência do outro. Que é esse algo que consegue ponderar, com, sim, contrastar as experiências do outro e emitir o juízo. É o que a gente chamaria hoje de consciência. Na época do Adam Smith não tem consciência moral, né? Aquela ideia da culpa que você É, é, sente, ou eu do. acho que eu acho que um pouco do que ele parece dessa vontade de a gente se encaixar e de a gente ter uma troca constante fica melhor exemplificado por aquela questão do observador, né, imparcial, esse Não, a terceiro, gente né? vai chegar no observador É, imparcial. Mas esse- até aqui, a gente só tem a noção dessa noção de consciência. Só que o que é a noção de consciência para ele? É uma tentativa de ser imparcial. Ou seja, é uma tentativa de não ser indivíduo. É uma tentativa de não colocar em primeiro lugar as próprias experiências. A cada uma de nossas consciências, ou seja, consciência do Mateus, consciência do Léo, consciência da Rafaela, do João e do Adam Smith, né, fazem parte do observador imparcial, que seria uma consciência que não tem experiência nenhuma individual. Seria uma consciência que não compartilha das experiências individuais que cada um tem. Ela para o indivíduo, é só uma tentativa. Porque Adam Smith acredita em Deus, né? Então, assim, para ele é muito fácil falar que é uma tentativa para o indivíduo, né? Mas, assim, mas beleza. Eu acho, aliás, o observador imparcial, para muitos, é muito importante para a moralidade do Adam Smith, tá? Para mim, ele não é tão importante. Por quê? Porque, ultimamente, o observador imparcial é o que vai gerar a política para o Adam Smith. Mas a gente vai chegar lá. Só para a gente finalizar aqui. Então, assim, é a partir desses juízos comunitários que uma comunidade vai construindo ao longo do tempo
Ou seja, esse juízo que a gente vai tendo, todo mundo individualmente, mas que a gente vai se agrupando com as pessoas que vão concordando com a gente e aí trabalhando juntos para poder definir e exteriorizar, que vai nascer o conceito do inaceitável, do próprio e do virtuoso. Então, é a partir desse trabalho intersubjetivo de emissões de juízos individuais e aglomeração de pessoas mais parecidas, pessoas mais dissemelhantes, que vai surgir os conceitos de inaceitável, próprio e virtuoso. Ou seja, o certo e o errado surge desse processo que ocorre individualmente em cada ser humano, mas que ultimamente desaba em um processo que engloba vários seres humanos, de maneira não intencional para cada um dos indivíduos. Então, o certo para o Adam Smith, e isso quem vai falar depois é o próprio Hayek, é muito parecido com a ordem espontânea do Hayek, né? Para vocês que viram um pouquinho de escola austríaca. O certo e errado é que nem o mercado. Ele é um ser intersubjetivo. É uma certa grupo de pessoas semelhantes que vai construir o que é certo e errado para o Adam Smith. Então eu gosto de mostrar isso aqui porque é interessante pensar essa régua que é produzida. Então não é como se fosse uma régua precisa, onde toda ação tem seu lugar exato numa régua. Não, são amplitudes. Tem aquilo que quando a gente projeta, traz para, quando a gente vê sendo feito, projeta e traz para dentro, a gente concorda que é o que eu faria. É parecido com o que eu faria. Talvez eu fizesse algo assim. Então é o que a gente chama de próprio. Então aquilo ali é próprio, aquilo ali é apropriado. É apropriado de se fazer aquilo. Se alguém, por exemplo, no colégio senta de lado, é apropriado, né? Não é inaceitável, mas é apropriado, né? Agora, se a pessoa senta de cabeça para baixo, você olha para aquilo e fala, eu nunca faria aquilo ali. Então é inaceitável. Então, assim, tem aquilo que você olha, você vê a pessoa fazendo, traz para dentro, emite um juízo de que não faria nunca, eu nunca faria aquilo. Eu nunca daria uma cotovelada numa criança. Aquilo ali é inaceitável. Só que o que é interessante é que o Adam Smith, porque ele leu muito Aristóteles e tal, percebe é que tem coisas que a gente traz para dentro e avalia, e você vê assim, cara, eu queria conseguir fazer uma coisa que nem aquela ali. Eu queria fazer aquilo ali. E ninguém sempre consegue. Então é uma coisa que você admira, né? É uma coisa que você olha para aquilo e fala assim, ah, não, eu faria aquilo ali. Eu gostaria de fazer, eu queria conseguir fazer aquilo ali. Que é uma coisa que ele vai chamar de virtuosa. Então a gente não só existem expectativas que são produzidas por esse processo, existem proibições que são produzidas por esse processo, mas existem ações melhores do que só permitidas. Existem ações propriamente virtuosas. Beleza? E também, isso aqui é muito importante, porque também existem ações meio excessivas, né? Por exemplo, se uma pessoa decide viver que nem a Madre Teresa de Calcutá, todo o dinheiro que ela ganha, ela passa para o próximo mendigo, passa para o próximo mendigo. Até numa mentalidade cristã, você fica assim, isso aqui é um pouquinho excessivo, velho. Isso aí é um pouquinho demais. Você tem que ter o seu dinheiro para se alimentar, para você poder fazer mais dinheiro e doar mais dinheiro, né? Você não pode se matar também, né? Então é demais. Então também é uma coisa que vai se gerar quando você está falando sobre esse tipo de coisa. Então são 4 categorias morais que surgem a partir desse processo de julgar coletivamente, né? De cada indivíduo julgando individualmente, que se dá num julgar coletivo. É o inaceitável, o próprio, o virtuoso e o excessivo. Porém, é sempre uma questão imprecisa e vaga. Tem ações muito parecidas, por exemplo, de coragem, né? Pessoa que, super corajoso e tal, que chega num ponto onde se chama de temeridade. Não, esse cara tá testando a própria morte, né? Tá testando a própria sorte e a própria morte. Então, assim, e é bem preciso, você não consegue fazer uma definição precisa de quando uma coisa é uma coisa é outra coisa.
É sempre um processo de julgar naquele momento, se colocar naquela posição. Então é muito difícil. Mas parece, pelo menos, que algumas desses juízos são muito precisos. Parece que alguns desses juízos não são tão amplos e vagos quanto esse que a gente está falando. E o Adam Smith vai construir uma exceção de que existe um elemento social e moral que surge, né, que é bem preciso. Alguém consegue saber qual que é? Sabendo um pouquinho do Adam Smith? Qual que é o elemento preciso? O silêncio é um pouco filosófico, então eu vou pensar que vocês estão pensando. Então vamos lá. Gente, o roubo é preciso. Para o Adam Smith, o único elemento preciso é o que ele chama de justiça comutativa, tá? Justiça comutativa. O que é a justiça comutativa? É a ideia de propriedade, tá? No final é a ideia de propriedade. Mas assim, é, é que assim, a única instituição moral que surge do processo intersubjetivo que é precisa é a noção de propriedade. Por quê? Porque é muito mais fácil definir o que é seu e meu e o que eu não posso pegar e o que eu posso pegar do que definir o que é corajoso, do que é amável, do que é frugal, né? O meu e seu é sempre muito mais preciso do que qualquer outra coisa. Então, diferente dos outras virtudes, para o Adam Smith, o meu e seu é só ou inaceitável ou próprio. Também não existe virtuosidade também em ter, em você respeitou o que é meu, você não é bonzão, não. Não tem ninguém que é bonzão por respeitar o que é meu, saca? Não. Sempre existe o que é inaceitável e o que é próprio. É o único elemento pro Adam Smith que é preciso. Beleza? Então, essa é a base de todo o raciocínio moral do Adam Smith. O que a gente vai ter pro Adam Smith, então, é que a partir desses processos, porque tem várias comunidades no mundo, né? Tem várias comunidades. Então, essas comunidades que têm padrões morais distintos começam a entrar em conflito. Então, a gente precisa não só de um juízo entre experiências individuais. A gente vai começar a precisar de um juízo entre experiências coletivas entre comunidades. Então, tem a comunidade que no Brasil tem a comunidade petista e a comunidade bolsonarista. Cada uma tem uma ideia de justiça. A gente vai precisar de um juiz que seja mais abstrato do que esse processo de abstração que ele já executa. Esse é o juiz, o observador imparcial. É o que é construído não a partir de uma relação entre indivíduos, mas entre uma relação entre comunidades distintas que têm padrões de valores distintos. E é ele, o juízo do observador imparcial, ou seja, quando a gente tenta retirar o máximo possível da experiência individual do juízo, que vai ser aquele no qual a gente vai construir uma sociedade aberta, uma sociedade capitalista para o Adam Smith. Beleza? Então, quando a gente pensa no Adam Smith, a gente tem que pensar então esses três elementos. Qual que é a tensão do argumento dele? É que a gente tem sempre uma teoria de emoções e simpatia, que, como disse Léo, parece meio maluca, né? Tipo assim, parece muito, assim, é uma teoria que quando você resume, parece que tem muitos furinhos, né? Parece que tem muitas experiências que iriam contra essa teoria que ele está produzindo. Não é não, Léo? Assim, você consegue pensar num exemplo onde o que ele fala é verdade. Mas você também consegue pensar num exemplo onde o que ele fala não faz muito sentido. Parece que é uma teoria muito robusta, muito especulativa de como funcionam as nossas emoções.
faz sentido, né, gente? Não existia neurologia, não existia ciência, é, é, ciência mental, né? Filosofia da mente na época do Adam Smith, né? É uma tentativa muito rudimentar do que hoje a gente chama de psicologia social, né? Não existia na época dele. Estava fazendo. Mas parece que essa teoria de emoções e simpatia não é tão boa, não é tão suficiente para ser a base de todo esse raciocínio. De um outro lado, você tem esse elemento comunitário. Você tem esse elemento de que, pô, parece que tem alguma verdade na ideia de que a comunidade onde você vive define o que é certo e errado. Muitas pessoas concordam com isso. Muitas pessoas são capazes de aceitar de que realmente, se você aperta a mão com a mão direita no Oriente Médio, é algo negativo. É esquerda ou direita, não sei. Mas a mão esquerda no Oriente Médio, você está realmente mandando o cara tomar no cu. E a mesma coisa não é verdade aqui no Brasil. Então, assim, o, essa parte do elemento comunitário é muito forte. E mais ainda, né, gente? Essa parte do jeito que o nosso juízo funciona, que é capaz de ser. Que existem coisas que a gente consegue separar naquelas 4 categorias, existem coisas que a gente só consegue separar em 2. Aquela ideia de que, a partir de uma experiência intersubjetiva, conceitos são criados e nascem, também é uma história muito, muito forte. Parece que é um jeito, é uma explicação muito mais positiva do que só Deus disse, né? Deus disse, portanto é. Essa explicação da intersubjetividade, o Nozick que até chama essa tipo de explicação de explicações da mão invisível, são muito melhores do que explicações da mão visível, né? De que uma pessoa foi lá e criou a moralidade. Então, o que a gente vai ter na nossa próxima autora é justamente uma tentativa de rejeitar a parte A, de não basear toda a sua teoria numa teoria de emoções, mas sim manter a parte B e a parte C. Beleza? Então, vamos tentar falar o máximo possível da McCloskey hoje, para que semana que vem a gente possa falar o máximo possível dos 2 As mais importantes da filosofia, na minha opinião. Então, o que a gente tem que pensar? O livro da McCloskey está importante. A McCloskey, por maior parte da sua vida acadêmica, foi uma materialista baseada numa teoria de mercado. Ou seja, ela acreditava que, em última instância, é um particular sistema econômico chamado capitalismo que era responsável pela produção dos bens materiais, vamos dizer assim, das subestruturas sociais, como direitos individuais, e paz, e harmonia, e liberdade, e não qualquer outra coisa. Então, ela acreditava, pela maior parte da vida dela, que era um sistema econômico responsável pelas benesses sociais que a gente vive. Então, o que ela foi percebendo, quanto mais ela estudava outras teorias que não é econômica, é que a economia ela é datada. A economia de mercado não nasceu com os primitivos, é, com os selvagens. Né? A economia de mercado ela não estava presente com os dinossauros. Né? A economia de mercado ela tem data, ela nasce numa época específica. E tem um bando de processo histórico que acontece para que a economia de mercado possa ser verdade, pode surgir. Por exemplo, para a economia de mercado surgir, você precisa de um sistema de direitos individuais, como o sistema americano. Não é à toa que no mesmo ano que o Adam Smith estava lá lançando o seu livro Riqueza das Nações, foi no mesmo ano que aconteceu a Revolução Americana. Então, o que a gente tem que pensar é que, quando a gente está falando sobre mercado, a gente não está falando de uma coisa que estava na mente de Zeus. Né? É uma coisa que tem data. Tem data de produção. Tomara que não tenha data de validade, mas tem data de produção. E estudando esse processo, ela foi percebendo que antes de você ter toda a economia aberta, o que você tinha era um sistema moral específico. Um sistema moral bem específico, bem historicamente determinado, que foi o responsável pelo substrato, pelo que vinha antes
de todo esse sistema de sociedade aberta. E o que ela quer fazer nesse livro, o livro dela é A Virtude Burguesa, infelizmente ainda não foi traduzido, alô, alô, Matheus. Esse livro, ele está justamente tentando identificar qual que foi essa moralidade que surgiu lá no século XV, XVI, esse sistema social moral que surgiu nessa época, que permitiu o surgimento do capitalismo nessa época. Beleza? Essa é a tentativa de investigação. Só que a frase virtude burguesa, ela soa pra gente não tanto, né? Imagino que as pessoas nessa aula não tenham tanto ódio a essa conjunção. Mas se você falar no seu DA acadêmico, até na sua casa, né? Se eu falar para minha esposa aqui, ou se vocês falarem para sua família, as pessoas vão falar que porra é essa que burguesa é virtude. Burguesa tem virtude, não, ué. Burguesa é tudo safado. Aliás, a primeira palavra que surge na minha cabeça quando eu falo burguês é safado. Assim, não sei se é a mesma coisa para vocês. Então, o que, que a McCloskey tem que identificar para poder começar esse trabalho? Ela tem que responder três perguntas. Tá? O que são virtudes para McCloskey? Ou seja, o que, que é essas virtudes que ela está falando? O que, que é burguesia para McCloskey? Então, o que, que é burguesia? Por que, que você está usando essa palavra? Mesmo sabendo que é uma palavra que as pessoas acham negativa, por que, que você está defendendo essa palavra? Por que você está tentando rotular o seu texto por meio dessa palavra? Alguém conhece alguma autora que passou por um negócio parecido? Por que, que você está brigando por essa palavra? E o que, que é a virtude burguesa para McCloskey? Então, são as três perguntas iniciais que a gente tem que responder. Beleza? Então, assim, o que, que é virtude para McCloskey, então? Para McCloskey, vocês vão. Começa a parte que eu. A empreitada, só uma coisa, tá? Um parênteses. A empreitada da McCloskey me parece muito legal, tá? Eu adorei ler o livro dela. É um livro muito divertido, justamente porque ela é uma pessoa que não foca só num tipo de argumento. Então ela usa argumento literário, usa argumento psicológico, usa argumento de teoria científica, ela vai contando uma história muito bonita. Porque ultimamente, para McCloskey, virtudes são histórias. São uma particular narrativa. Ou seja, não é que virtude é um princípio. Não é que virtude é um conceito moral. Virtude para McCloskey é um conglomerado, é um arquétipo, é um conglomerado de histórias que a gente conta em todas as áreas que buscam a provocação de um particular traço de caráter no indivíduo. Então, para McCloskey, explicar o que é uma virtude implica em tentar, tipo, contar causo, apontar para um cientista, mostrar uma peça de arte. Para ela, a explicação da virtude é sempre multifatorial. Porque não é uma coisa que cria uma narrativa, é uma série de coisas que vão construir uma narrativa. Então, virtude, diferente de um dever, que é uma coisa. O que é um dever? Um dever é uma proposição lógica universalmente aplicável a todos os membros de uma comunidade, de uma espécie, de uma cultura. Isso é um dever. O que é utilidade? Utilidade é o cálculo resultante, é o resultante de um cálculo do que é bom para a maioria das pessoas. Não, as virtudes não são cálculos lógicos, são narrativas que a gente conta. Beleza? Segunda coisa, o que é burguesia para McCloskey? A burguesia, ela é um conceito histórico, gente, tá? Não é um conceito é, moral que ela está construindo. Ela está construindo um conceito histórico. A burguesia é uma particular comunidade responsável prioritariamente pelas mudanças sociais que ocorreram no século XVII e XVIII. Assim, ela está dando data, nome, endereço, sobrenome para um particular momento da história. Assim, burguesia para ela é isso. Só que isso se contrasta com outras comunidades que estavam competindo com essa comunidade pela prioridade.
na social naquela época. Então ela vai sempre contrastar o que é burguês com o que é camponês. Ela vai sempre contrastar o que é burguês com o que é aristocrata. Sempre contrastar o que é burguês com o que é. Ela usa um termo alemão, Aufklärung, né? Mas eu não vou usar essa parada nem ferrando. O clero, que é a inteligência, que é os líderes intelectuais. E o que ela está querendo posicionar e entender é qual era o sistema moral dessa classe específica, essa comunidade específica, essa galera que estava começando a fazer trocas monetárias, a morar na cidade, a conviver de uma certa maneira, de uma certa forma, de um certo jeito. Então aqui a gente vê muita influência do Adam Smith. O que ela está querendo fazer é recortando uma comunidade específica que produziu. E aqui não por um processo de emoção e simpatia, mas por milhares de diferentes processos. Não só uma relação redutiva. Você não pode reduzir o processo de construção da virtude para, segundo a McCloskey, para como a mente das pessoas funciona. Tem que usar tudo para poder chegar lá. Então, assim, o que ela está fazendo é justamente falando que assim, não, essa galera foi a galera que venceu e construiu a sociedade na qual a gente faz parte, e hoje a gente tenta justamente negar essa galera. Então a gente precisa justamente entender o porquê que eles foram tão bem-sucedidos, por que a sociedade resultante desse sistema moral é essa sociedade que fez tanto bem para a humanidade. Beleza? Então, assim, por fim, o que é a virtude burguesa, né? Vamos pro cerne da brincadeira. O que é a virtude burguesa para McCloskey? Como sempre, né? Sempre que começa esses argumentos históricos, sempre vem. É muito arquetípico, tá, gente? Por isso que ela usa a noção de feminilidade aqui. E a noção de masculinidade não é uma noção de, tipo, de existe um tipo específico de mulher ideal. Não é isso. Normalmente, a gente imagina essas virtudes como incorporadas na virtude de uma mulher. E a gente geralmente, né, é sempre assim, tá, gente? Não é não existe um realismo aqui de o que é masculinidade e feminilidade, né? Até porque a Dedri é transexual, né? Então, não faria sentido nenhum. Mas o que existe é para ela, o que é a virtude burguesa? A virtude burguesa vamos dizer assim, é o final de um processo histórico moral que vem desde lá dos gregos antigos, passando pelo cristianismo e sintetizado no cidadão europeu lá do século XV e XVI. Então, para ela, não é por acaso que a Revolução Industrial, que o capitalismo vem depois de uma época pagã e de uma época cristã. Não é por acaso. Para ela, é só possível a Revolução Industrial porque existe uma síntese entre cristianismo e paganismo, entre a feminilidade cristã e a masculinidade pagã. Então, assim, o que é interessante de pegar para dele, ela é uma pessoa cristã, tá, gente? Só para vocês saberem. Mas ela não acredita que a virtude cristã está acima da virtude pagã. Que era, por exemplo, a posição de muitos eticistas da virtude medievais. Então, para a Dendre, é uma conjunção, é como se fosse eu gosto muito da figura do professor X das Meninas Poderosas, né? Que é um tantinho de cristianismo, um tantinho de paganismo e o molho X, né? É isso que faz. Se você tirar um, já muda tudo. Então você não pode tirar nem o cristianismo, nem o paganismo, tá? E isso é uma das coisas que a dele aponta como o grande motivo das crises do capitalismo. Se por um lado muitas pessoas tentam viver uma virtude puramente cristã, elas acabam com o capitalismo. Se por outro lado muitas pessoas tentam viver uma vida puramente pagã, secular, elas acabam com o capitalismo. Beleza? Então, para a gente finalizar hoje, tá? Eu quero só falar um pouquinho da estrutura das virtudes, e aí eu vou deixar para a gente finalizar as virtudes na próxima aula,
porque isso vai ser essencial para a gente poder comparar o que a gente está chamando de virtude, o que o Aristóteles vai chamar de virtude, o que a Rand vai chamar de virtude, e comparar com o que a Dedry está chamando de virtude. Beleza? Então, o que é a estrutura das virtudes para ela? Para a McCloskey, ela tem um grande inimigo. Ela tem um grande inimigo. O inimigo da McCloskey não é o marxismo, tá, gente? Quando ela está argumentando no livro, ela não está argumentando contra uma pessoa que é anticapitalista completamente. Ela está sempre argumentando para pessoas que são parcialmente pró-capitalistas. Tipo assim, democratas e republicanos de centro, saca? Não cristãos radicais, nem marxistas radicais. Então, para ela, a visão que ela está argumentando contra é uma visão, primeiramente, monista. O que é uma visão monista? Uma visão que tenta reduzir tudo a um princípio apenas. É uma visão redutivista, ou seja, que tenta reduzir elementos em outros elementos, e mais ainda, às vezes até reduzir o elemento da moralidade a uma outra coisa. Ou seja, qualquer forma de materialismo, qualquer forma de idealismo também. Né? Se você depois, no fim, reduzir a Deus, também é um problema para ela. A tentativa de redução dos fenômenos morais é um problema para McCloskey. E por fim, ela odeia formalismos. Ou seja, ela odeia definições. Ela não vai trabalhar com definições. Ela não vai trabalhar com mecanismos de causalidade bem estritos, com fórmulas matemáticas. Ela não vai trabalhar com conceito, com jargões. Tá? Ela vai estar sempre tentando reduzir ao máximo o uso da lógica formal. Beleza? E ela sintetiza essas três coisas juntas no que ela chama de filosofia moral somente. Opa, tá finalizando. Perdão, gente. Peço desculpas. Só. Isso aqui é o alarme do. Faça. Vamos deixar para as perguntas, por favor. Mas assim, o que acontece, gente? Então ela chama esse modelo moral que ela está tentando atacar, monista, redutivista e formalista, de somente prudência, ou prudência somente. Only prudence, que ela chama. Que é uma teoria moral que acha que toda virtude pode ser reduzida à prudência, ou seja, à racionalidade. Qualquer teoria moral que acha que ultimamente a gente pode reduzir tudo à racionalidade, para McCloskey é um problema. Ou seja, para a galera da economia que acha que tudo é um cálculo de utilidade, para a galera da escola austríaca que acha que tudo é um cálculo da ação humana que tenta buscar a maior satisfação, para a galera do marxismo que acha que tudo é uma tentativa de perpetuação da própria classe. Toda pessoa que tenta construir um raciocínio que ultimamente a ação precisa ser parametrizada por uma apenas das virtudes, seja quais elas foram, esse é o problema para McCloskey. Então, a teoria da McCloskey vai ser o oposto disso. Ela vai ser pluralista, ou seja, no final, quando você chega nas últimas consequências da teoria da McCloskey, não vai ter um elemento, vai ter vários elementos. Não um elemento, mas vários elementos. Ela vai ser não redutivista, então ela não vai tentar reduzir a mecânica desses elementos para outro elemento. Então você não pode tentar resumir uma virtude na outra. E você também não pode tentar definir, gente. Não tenta definir a virtude. A virtude é uma história. Ela é uma descrição. Você nomeia uma série de coisas. Mas no final, você não pode chegar e falar assim: a racionalidade é, a coragem é. Beleza? Então, para McCloskey, isso é um problema. Como funciona? E aqui eu só queria mostrar para vocês o que significa mais ou menos o que cada um negócio. Ela constrói essa tabelinha aqui que eu acho muito legal para depois pra vocês darem uma olhada. Depois eu posso até mandar para vocês a tabelinha, onde ela constrói todos os elementos que constroem essa narrativa virtuosa para cada classe. Então, ela vai construir, por exemplo, a ideia do... Quem que é o arquétipo do cara comum? Para o aristocrata é o herói. Para o plebeu é o santo. Para o burguês é o mercador.
Para a galera da inteligência é o padre, o grande líder intelectual. Quem que é a figura heróica? Para a figura heróica do aristocrata é Odisseu, né? O grande herói grego. Para o camponês é Jesus. Para o burguês é o Benjamin Franklin, né? O cara industrial e tal, que faz tudo, que descobre energia. Pro padre, para a inteligência, é o Picasso, é o grande filósofo, é o grande artista que muda todos os paradigmas, né? Assim, se vocês quiserem depois eu vou mandar eu tenho que mandar a última aula e essa aula, mas é essa tabelinha aqui mostra muito do que ela está tentando capturar, que é justamente que as virtudes, elas não são uma definição, uma coisa atômica. Elas são um todo que se apresenta de maneira arquetípica para a gente. Mas só para explicar para vocês, para a gente poder encerrar. O pluralismo, ou seja, nenhuma virtude pode ser a virtude dominante. Então não é que você precisa ter uma virtude e essa virtude aplicada em todos os contextos produzem outras virtudes. Não. Cada virtude está revelando um aspecto importante do que é viver bem nessa sociedade, nesse tipo de sociedade, nesse tipo de comunidade. Não redutivismo. Nenhuma virtude vai poder, então, nenhuma é dominante, nenhuma é redutível, nenhuma é, na verdade, a outra. Eu gosto, ela faz um exemplo de que a virtude é como se fosse as cores matrizes, né? É o verde, amarelo e vermelho. As virtudes, elas não são, elas podem até ser combinadas para gerar outras qualidades de caráter, mas elas não são redutivas, você não pode reduzir a elas. E por fim, é não formal, ou seja, são situações históricas, literárias, psicológicas, filosóficas, empíricas que constituem a virtude, e não uma definição lógica estrita. Isso aqui, gente, é um argumento que vocês vão ver que, que é uma teoria de virtude completamente distinta da teoria objetivista, por exemplo. Beleza? Completamente distinta. A posição da Rand sobre virtudes vai ser distinta em todos esses elementos. Não quer dizer que a Rand vai ser redutivista, monista ou formalista, tá? Só quer dizer que ela discorda de cada um desses pontos. Beleza? Quais são as virtudes? Só para a gente. Eu não vou explicar elas, eu vou só apresentar para vocês irem. O dever de casa dessa semana serem vocês pesquisarem cada uma dessas virtudes, como elas parecem, para a gente conversar na próxima aula. Beleza? Mas quais são as virtudes femininas? O amor, a fé e a esperança. Quais são as virtudes masculinas? A prudência, a justiça, a temperança e a coragem. Beleza? Se vocês quiserem trazer definições para cada uma dessas palavras, é, histórias, causos, coisas interessantes que vocês gostariam de conversar com a McCloskey para a próxima aula, é uma ótima ideia. Então, na próxima aula, gente, só para a gente poder encerrar mesmo, a gente vai poder ver, a gente vai terminar a McCloskey, começar um pouco de Aristóteles, bem pouco, só um gostinho de Aristóteles, e ver a teoria objetivista. E, se tudo der certo, a gente vai apresentar a teoria objetivista apenas o fundamento da teoria objetivista, beleza? E a resposta da teoria objetivista para todas essas outras ideias. Para vocês poderem saber mais ou menos o que os objetivistas pensam sobre esses outros autores. Beleza? Mas a aula de hoje acaba por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos. Eu tenho disponibilidade para ficar um pouquinho mais, para se tiver perguntas. Não sei se o Matheus tem, mas eu agradeço muito a todos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado, Prof. Felipe. Pessoal, tem mais alguma pergunta ali no chat? Eu não vejo nada. O Eric teria se tivesse o microfone.